Esse animal pode ficar dias sem sua cabeça, enquanto outro consegue regenerar até o coração. Para a maioria dos seres vivos, a morte é inevitável. No entanto, há criaturas que parecem desafiar as probabilidades e encontrar uma maneira de continuar vivas mesmo depois de casos extremos. Esses animais apresentam incrível resistência, além de habilidades especiais que lhes permitem ficar vivos, apesar das condições normalmente fatais. 10 galinhas. Galinhas podem sobreviver por um curto período após a decapitação. Quando uma galinha é decapitada, o cérebro, que é a fonte principal de controle do corpo, é removido. No entanto, as galinhas têm estruturas nervosas mais básicas localizadas na medula espinhal e no tronco cerebral, que podem manter certas funções por um curto período após a decapitação. Essas funções básicas incluem reflexos nervosos e movimentos musculares automáticos. Por exemplo, é possível observar movimentos de cabeça e até mesmo atividade de caminhada por alguns segundos ou minutos após a decapitação. Isso ocorre devido à persistência de atividade elétrica nos nervos e nos músculos, mesmo na ausência do cérebro. 9 baratas. A capacidade das baratas de sobreviverem por um período sem a cabeça é realmente impressionante. As baratas têm espiráculos, aberturas respiratórias, distribuídos ao longo de seus corpos, permitindo que respirem sem depender da boca ou da cabeça para o processo respiratório. Isso significa que, mesmo sem a cabeça, as baratas podem continuar a obter oxigênio diretamente através dessas aberturas. O sistema nervoso das baratas é descentralizado, o que significa que elas têm clusters de nervos, gânglios, distribuídos por todo o corpo. Esses gânglios podem continuar a enviar sinais nervosos para os músculos mesmo sem o cérebro. Portanto, as baratas decapitadas podem exibir movimentos automáticos, como caminhar ou se contorcer, porque os impulsos nervosos para os músculos podem ser gerados localmente, sem a necessidade de comando cerebral. 8 Lula dançante, também conhecida como lula de vidro, é uma criatura fascinante que habita as profundezas escuras do oceano. Uma de suas características notáveis é a capacidade de autofagia, que é o processo de consumir partes do próprio corpo para sobreviver em condições desafiadoras. A autofagia é uma estratégia de sobrevivência importante para a lula dançante, especialmente em situações em que ela enfrenta escassez de alimentos ou outros estresses ambientais. Durante esse processo, a lula pode consumir tecidos corporais como parte de uma adaptação para prolongar sua sobrevivência. Essa habilidade permite que a lula dançante maximize seus recursos internos em períodos de escassez alimentar. Ela pode digerir e reutilizar os nutrientes provenientes de partes do corpo, como músculos ou órgãos não essenciais. 7 abelhas têm uma notável capacidade de se recuperar de ferimentos e lesões, especialmente quando se trata de abelhas operárias que desempenham papéis vitais dentro da colmeia. Assim como outros insetos, as abelhas têm mecanismos internos que podem ajudar na cicatrização de feridas. Após ferimentos menores, o corpo da abelha pode iniciar processos de reparo e cicatrização para restaurar a integridade física. 6 tartarugas, em condições adversas, como falta de alimentos ou temperaturas extremas, certas tartarugas entram em um estado de dormência conhecido como hibernação para temperaturas frias ou estivação para temperaturas quentes. Durante esse período, suas funções metabólicas diminuem significativamente, permitindo que conservem energia e água. As tartarugas têm a capacidade de se recuperar rapidamente. Elas podem retomar suas atividades normais, incluindo alimentação e reprodução. Algumas espécies de tartarugas têm a capacidade de regenerar partes de seus membros, como dedos, garras ou até mesmo partes de pernas. A capacidade de regeneração varia entre espécies e geralmente é limitada a lesões menores. 5 cobras. Após a morte de uma cobra, os reflexos neuromusculares podem persistir por algum tempo. Isso significa que, mesmo após a morte, certos movimentos musculares involuntários podem ocorrer devido à persistência de atividade elétrica nos nervos. É possível que uma cobra morta ainda seja capaz de realizar movimentos de mordida devido a esses reflexos neuromusculares. No entanto, é altamente improvável que o veneno seja injetado com eficácia após a morte. A injeção de veneno requer uma resposta muscular coordenada e atividade glandular ativa, que são processos que se tornam rapidamente incapacitados após a morte. 4 sapos. Algumas espécies de sapos também têm a capacidade de tolerar breves períodos de congelamento durante a hibernação. Eles podem sobreviver a temperaturas abaixo de 0 graus Celsius, com a formação de cristais de gelo em seus corpos, devido a adaptações fisiológicas que protegem seus órgãos vitais. Alguns sapos têm a capacidade de regenerar membros perdidos, como pernas ou dedos dos pés, ao longo do tempo. Após a amputação de um membro, as células tronco localizadas na área afetada são ativadas para iniciar o processo de regeneração. A capacidade de regeneração varia entre as espécies de sapos e também pode depender da localização e extensão do dano. Em alguns casos, a regeneração pode ser incompleta ou resultar em deformidades. 3 salamandras têm a capacidade única de regenerar membros inteiros, como patas, caudas e até mesmo partes da mandíbula. Após a amputação de um membro, as células tronco presentes na região afetada são ativadas
ativadas para iniciar o processo de regeneração. Após a amputação, as células próximas ao local da lesão se transformam em células indiferenciadas, formando uma estrutura chamada de blastema. O blastema é uma massa de células que contém células-tronco e precursoras que podem se diferenciar em diferentes tipos de tecidos. As células dentro do blastema se multiplicam rapidamente e começam a se diferenciar em tipos celulares específicos, incluindo músculos, ossos, nervos e vasos sanguíneos. Esse processo é coordenado por sinais moleculares que controlam a expressão genética das células. 2. Medusa. As medusas passam por um ciclo de vida complexo, que geralmente envolve duas fases principais, a fase de pólipo e a fase de medusa. O ciclo de vida das medusas começa com a fase de pólipo. Os pólipos são estruturas cilíndricas ou em forma de taça, geralmente fixadas ao substrato marinho. Os pólipos se reproduzem assexuadamente, formando clones de si mesmos por brotamento. Em certas condições ambientais desfavoráveis, como mudanças de temperatura ou escassez de alimentos, os pólipos podem formar estruturas especializadas chamadas efípias. As efípias são cápsulas protetoras que protegem os tecidos do pólipo durante períodos difíceis. Quando as condições ambientais melhoram, as efípias liberam pequenas larvas chamadas plânulas. As plânulas se desenvolvem em medusas, que são a fase adulta móvel e sexualmente madura das águas-vivas. As medusas são organismos sexuados e se reproduzem por meio da liberação de óvulos e espermatozoides na água. Após a fertilização, os zigotos se desenvolvem em larvas chamadas planulas, que se fixam no substrato e iniciam o ciclo de vida novamente como pólipos. As medusas têm um nível limitado de capacidade de regeneração. Elas podem regenerar partes do corpo, como tentáculos ou tecidos danificados, mas não têm a capacidade de regenerar membros inteiros ou estruturas complexas. Um tardígrado são conhecidos por sua habilidade de resistir a condições ambientais adversas, como temperaturas extremas, de calor e frio, pressões elevadas, desidratação extrema e altos níveis de radiação. Em resposta a condições desfavoráveis, os tardígrados podem entrar em um estado de criptobiose, no qual seu metabolismo diminui drasticamente e eles parecem estar desidratados ou encolhidos. Nesse estado, suas atividades vitais são suspensas quase que completamente. Durante a criptobiose, os tardígrados produzem grandes quantidades de uma substância chamada trealose, que protege suas células contra danos causados pela desidratação. Isso permite que eles sobrevivam mesmo quando estão completamente desidratados. Os tardígrados têm a capacidade de resistir a altos níveis de radiação, incluindo a radiação do espaço. Pesquisas mostraram que eles podem sobreviver à exposição direta ao vácuo e à radiação espacial por períodos prolongados. Quando as condições ambientais melhoram e a água está disponível novamente, os tardígrados podem reidratar e retomar suas atividades metabólicas normais. Eles podem reviver após anos em estado de criptobiose. Bônus: as estrelas do mar têm a habilidade de regenerar braços perdidos. Em algumas espécies, um braço perdido pode se regenerar completamente em um novo indivíduo. O axolote, um tipo de salamandra aquática, é famoso por sua habilidade de regenerar membros, incluindo pernas, cauda e até mesmo partes do cérebro e coração.